Ok, pessoal, então aula do dia 2 de junho, curso de eletromecânica no segundo ano. Então vamos lá. Então hoje, pessoal, nós vamos falar sobre trigonometria. Então, a trigonometria, né, é uma palavra aí que vem do grego, né, que significa tri, gonos, metria, que significa medida de três ângulos. E se eu estou falando em três ângulos, a única figura geométrica que nós conhecemos que possui três ângulos é o quê? O triângulo, né? É o triângulo. Você já deve ter estudado aí, provavelmente no ano passado, ou em anos anteriores aí no ensino fundamental, que nós temos três tipos de triângulos, né? Nós temos classificação dos ângulos com relação aos lados e com relação aos ângulos, né? Com relação aos lados, nós temos o triângulo, vamos relembrar aqui, nós temos aqui o triângulo isósceles, né? Nós temos o triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele triângulo que tem três lados iguais, correto? É o triângulo isósceles. Nós temos o triângulo escaleno. Temos aqui o triângulo, tentar desenhar. Pode ser esse aqui mesmo. Ô, professor, Pois não. Temos não aqui é o o triângulo equilátero escaleno. que tem os Oi? três iguais? Oi? Tô confundindo. Ah, Não é o equilátero, os três desculpa. iguais? É verdade, desculpa. Eu vou colocar aqui. Ele tem dois lados iguais e um diferente. Pronto, coloquei um pauzinho aqui embaixo. Esse é o isósceles. Dois lados iguais e um diferente. O escaleno, que são três diferentes, né? Obrigado aí. Eu estava pensando em outra coisa e acabei desenhando errado. E, como disse o colega de vocês ali, o equilátero, que são três lados iguais. Isso é com relação aos lados, tá? Equilátero. E depois nós temos uma classificação com relação aos ângulos, né? Então nós temos o triângulo retângulo, temos o triângulo retângulo, ele tem esse nome porque ele tem um ângulo que é retângulo, esse ângulo retângulo é um ângulo de 90 graus, tá? Depois nós temos o acutângulo, né? O acutângulo é um triângulo que possui três ângulos, tá? São três ângulos, vou chamar aqui de alta, beta e gama, onde esses três ângulos aqui, eles são menores que 90 graus. Então, tanto alfa, quanto beta, quanto gama, todos eles são menores que 90 graus. E depois nós temos o último, que é o triângulo. Deixa eu ver aqui como é que eu vou desenhar ele mais ou menos aqui. Esse triângulo é difícil de desenhar. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Tá, peraí. Aí, consegui. Depois nós temos esse triângulo aqui, aonde esse aqui nós chamamos de obtusângulo. Obtusângulo porque possui um ângulo só, porque não tem como ter mais do que um, tá? Ele possui um ângulo maior do que 90 graus. Veja que aqui eu tenho mais de 90, esses três aqui têm menos de 90, todos eles, e o retângulo tem 90 graus. Então, pessoal, o que nós vamos estudar quando a gente fala de
de trigonometria, tá? Nós vamos estudar, em particular, nós vamos estudar hoje falando a respeito do triângulo retângulo, tá? Com relação ao triângulo retângulo. Então, pronto. Dando essa introdução aí, vamos para o que nós vamos falar hoje, então. Então, hoje nós vamos falar das relações trigonométricas. Ou razões, né? Na realidade, eu acho que é melhor até escrever razões do que relações. Mas eu gosto das duas palavras. Tem livro que traz como razão, tem livro que traz como relação. Então, razões ou relações trigonométricas. Quando fala de razão, a primeira ideia que deve vir à mente de vocês, a primeira coisa que vem à mente de vocês quando fala de razão é uma divisão, né? É uma divisão. Então é disso que trata, tá? Então nós vamos conhecer, são 3 as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Só ver se eu estou seguindo aqui direitinho o material de vocês. Tá. Então vamos desenhar aqui um triângulo retângulo. Como eu disse, nós vamos trabalhar no triângulo retângulo. Tá? Então, no triângulo retângulo, quando eu estou trabalhando com razão trigonométrica, eu dou nome aos lados, tá? Todos os lados de um triângulo retângulo, mas isso é só no triângulo retângulo. Nos outros tipos de triângulo, esses nomes já não servem mais, tá? Então, nós chamamos esse lado aqui, ó, que é o lado que está de frente com o ângulo, veja que ele está completamente do lado oposto ao ângulo, nós chamamos esse lado aqui de hipotenusa. Dependendo do curso que vocês fizeram, aonde vocês estudaram, talvez vocês até já viram isso, talvez eu estou até sendo repetitivo, mas pode ser que alguém não viu isso ainda. E esses dois lados aqui, ó, nós chamamos de catetos. Então aqui nós temos um cateto e aqui nós temos outro cateto. E é muito importante saber o que é cateto e o que é hipotenusa. Então veja, a hipotenusa é aquela que está exatamente direto em lado oposto ao ângulo de 90 graus. Não tem como confundir. Se você pega uma flecha do ângulo de 90 graus e vai para frente, o que você encontra na sua frente é o que nós chamamos de hipotenusa. Os outros dois lados, veja que eles estão diretamente ligados, ó, ao ângulo de 90 graus. Então, esses dois são os dois catetos. Beleza? Bom, então, a partir desses lados aí é que a gente vai encontrar as 3 relações trigonométricas que nós conhecemos, que é, vou colocar aqui em outra janela, que são seno, cosseno e tangente. Que a gente escreve simplificadamente dessa maneira aí. Seno, cosseno e tangente. Em inglês, se vocês estiverem olhando algum livro de inglês, ao invés de E aqui é a letra I. Eles escrevem sin, tá? Sin. E cos é igual e TG também é igual. Às vezes alguns escritores gostam de colocar a letra A aqui, mas em geral a gente escreve dessa maneira que vocês vão encontrar na maioria das escritas. Ok, então, qual seria as relações que eu tenho? Eu vou desenhar aqui o triângulo retângulo aqui do ladinho, só para poder ir analisando o triângulo. Então, vou desenhar aqui um triângulo. Então, veja, um ângulo vai ser sempre 90 graus. Esses dois outros ângulos aqui, ó, é que nós temos que são diferentes de 90 graus. E eles podem variar de 1 até 89. Então, esses dois ângulos aqui, ó,
eles podem variar de 1 até 90, até 89. Por que de 1 até 89? Ora, simples, porque vocês devem ter aprendido já no ensino fundamental que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, ele dá 180, correto? Então, se esse ângulo aqui ele já é 90, então esses dois aqui, ó, tem que dar os outros 90 graus, tá? A gente geralmente, para ângulo, a gente costuma usar letras gregas para poder escrever. Em todos os exercícios vocês vão ver que aparecem letras gregas. Geralmente a primeira letra grega é a letra alfa, que ela se escreve dessa maneira. É tipo um azinho aí com duas, escrever maior aqui para vocês verem, é tipo assim, você pega a parte de cima, ó, faz essa volta, ó, isso aqui é a letra alfa, tá? Seria tipo o infinito, só que sem essa parte da frente. Tá? E o outro caso precise de um outro ângulo, geralmente é a letra beta, que é tipo um Bzinho com uma perninha mais compridinha aí, tá? Então essas duas letras aqui, se eu somar o alfa com o beta, tem que dar 90 graus. Porque nós aprendemos já que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, ela é 180 graus. Então 90 aqui com mais 90 dá 180 graus, então o máximo é 90. Tá? Claro que se for, não pode ser exatamente a parte menor, eu vou colocar até menor que 90, porque se for 90, aí eu já não tenho mais um triângulo, eu tenho uma reta, né? Se eu tiver 180 graus, eu tenho uma reta, lembra? Ó? Isso aqui é uma reta, e quanto que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 180 graus, tá certo? Então não pode ser 180 graus, então tem que ser menor do que 90, tem que ser aí no máximo 89. Porque 89, vamos fazer se eu tiver 89, eu vou ter um ângulo, eu vou ter isso daqui, vai ter um grauzinho aqui, ó, e aí eu consigo fazer um triângulo. Por menor que seja, eu consigo fazer um triângulo. Beleza? Ok. Então, eu disse que aqui nós chamamos de hipotenusa, vou abreviar aqui, ó. Isso aqui chamamos de hipotenusa, isso aqui nós chamamos de cateto, isso aqui nós chamamos de cateto. Então, essa que é a parte importante da nossa aula, é verificar essas relações dentro do triângulo. Então, nós temos dois ângulos aqui e temos três lados. Então, vamos começar com a função seno, com a relação seno. Então, o seno, aí eu posso pegar tanto o ângulo alfa quanto o ângulo beta, tá? Para cada um que eu pegar, vai ser valores diferentes. Então, vamos pegar o alfa primeiro. Então, qual que seria o seno desse ângulo alfa? Então, o seno desse ângulo alfa, aliás, o seno de qualquer ângulo, de um triângulo retângulo, vai ser sempre cateto oposto. Ó, o que é cateto oposto? É o cateto que está na frente do ângulo. Então, nós chamamos de cateto oposto, dividido, daí a ideia de razão, tá? Porque eu falei, uma razão é sempre uma divisão, dividido pelo quê? Pela hipotenusa, que está aqui, que é o valor da hipotenusa. Vou colocar letras aqui, eu vou colocar aqui A, B e C, nesses pontos aqui, para a gente colocar em letras depois. Então, vou colocar aqui, ó, hipotenusa. Então, essa é a relação seno num triângulo retângulo. Vou colocar um sinalzinho de igual aqui. Então, qual que seria o cateto oposto? Seria essa medida aqui, ó, a medida que vai de A até C. AC. Dividido pela hipotenusa, que é a medida que vai de B até C. Então, esse seria o seno desse ângulo alfa aqui. Tá? Beleza? Agora, o que seria o cosseno desse ângulo alfa aqui? O cosseno do ângulo alfa, ele é também uma razão, né? Vou colocar aqui, ó, também uma razão. Só que ele vai ser o cateto. Nós chamamos de adjacente. O que é adjacente? Ele é adjacente ao ângulo. O que é adjacente? Adjacente é quando uma coisa está pertinho da outra. Então, se eu falo, o aluno A está adjacente ao aluno B, significa que está um do lado do outro.
Então, adjacente é esse ângulo, é esse lado aqui, ó, que está colado com o ângulo. Lembra, cateto oposto, ele não está do lado, ele está na frente. E o adjacente, ele está do lado do ângulo. Então, nós chamamos de cateto adjacente, dividido pelo quê? Pela hipotenusa de novo. Essa é a relação cosseno. Vamos colocar em forma de medidas agora. Veja, o adjacente é a medida que vai de B até A, dividido pela hipotenusa que nós já vimos que é BC. É a medida BC. Certo? E a última relação que nós temos é a relação da tangente. Então, a tangente do ângulo alfa vai ser uma relação entre os dois catetos. Então, vai ser o cateto, a tangente desse ângulo alfa vai ser o cateto que está oposto. Então, primeiro eu vou pegar o oposto. Então, fica aqui cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Tá? O cateto adjacente é esse aqui. Então, eu tenho o cateto oposto, a gente já sabe que é AC, e o cateto adjacente é BA. Beleza, pessoal? Então, essas são as relações que nós chamamos de razões ou relações trigonométricas. Eu pego e tiro seno, cosseno e tangente. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido esses nomes em outra ocasião, né? Eu acredito que não seja a primeira vez que vocês estão vendo. Então, o que seria o seno, o cosseno e o tangente? Você vai perguntar, professor, mas o que é o seno? O seno é justamente isso aí que eu falei. Se eu tenho um triângulo e pego o cateto oposto e divido pela hipotenusa, esse valor é o meu seno. Tá? É um número que ele é muito importante porque ele serve para poder descobrir, é uma relação que ela é válida para qualquer triângulo retângulo, tá? Retângulo, ela é sempre válida. E eu posso utilizar ela para quê exatamente? Ora, para poder descobrir uma das três informações que eu não saiba. Por exemplo, se eu tenho, vamos pegar essa primeira aqui, o seno. Se eu tenho o alfa, eu sei o valor de alfa, eu sei o valor do cateto oposto, mas eu não sei o valor da hipotenusa, eu calculo. Se eu sei alfa, sei a hipotenusa, mas não sei o cateto oposto, eu calculo. Se eu não sei alfa, sei a hipotenusa e sei o cateto oposto, eu calculo alfa, né, baseado nessas duas medidas. Então, é para isso que serve, na matemática, as relações ou razões trigonométricas. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Professor? Pois não. Pode falar, Giovanni. Como é que eu sei qual é o cateto adjacente e qual é o cateto oposto? Você olhando para o ângulo. Quem vai te dizer isso é o ângulo. Por exemplo, já que você fez essa pergunta, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse triângulo de novo, tá? Eu vou pegar esse triângulo de novo, deixa eu só copiar ele aqui. Vamos para uma outra página. Ó, esse foi o triângulo que a gente tinha. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pegar o ângulo B. Não vou pegar o beta, não vou pegar o alfa mais. Só apagar essa flechinha aqui. Então agora eu vou pegar o ângulo beta. Então, a hipotenusa, ela sempre vai ser, só tem uma, não tem como confundir. Hipotenusa não tem como confundir. O que você pode ter em dúvida é qual que é o cateto oposto, qual que é o cateto adjacente. Então você vai olhar para o ângulo. Olhando para esse ângulo aqui, quando eu falo cateto oposto, o próprio nome já diz, é aquilo que está oposto. Então, qual é o lado que está oposto a esse ângulo? Na dúvida, faça uma flechinha. Ó, qual que é o lado que está oposto a esse ângulo? É esse lado aqui. Então, esse lado aqui passa a ser o meu cateto oposto. E qual que é o adjacente? Como eu digo, adjacente é o que está do lado. Então, qual que é o cateto adjacente a B? É esse que está aqui embaixo. Então, se eu fosse escrever as relações agora com relação a beta, seria essas aqui, ó.
seno de beta é igual. Agora eu não vou escrever mais cateto, vou pegar só as medidas. Qual que é o cateto oposto a beta? O que está em frente, ou seja, essa medida aqui, ó, que é BA. Qual que é a hipotenusa? Sempre a mesma. A hipotenusa é aquela que está de frente com ângulo de 90 graus. Qual que é o cosseno de beta agora? Qual que é o cosseno de beta? Cateto adjacente, que é esse que está aqui, ó, AC, dividido pela hipotenusa, que é BC. E qual que seria a tangente de beta? Cateto oposto sobre adjacente. Cateto oposto é AB, ou BA, né? Dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é a letra, que é AC. Então, respondendo a sua pergunta, você tem que olhar o ângulo que você está analisando. Se o ângulo for esse aqui, vai ser o cateto oposto, vai ser esse. Mas se você estiver olhando para esse ângulo, o cateto oposto vai ser o outro. Tá certo? E com o passar do tempo, vocês vão observar que o seno de um é o cosseno do outro. Tá? Então, se você for olhar pelo que eu já tinha feito lá atrás, vocês vão ver que o seno do alfa, que é o seno desse aqui, ó, é o quê? É o cosseno do beta. É só olhar pela relação que nós fizemos. O seno desse alfa aqui não é cateto oposto sobre hipotenusa? Sim. O cosseno desse não é cateto... O cosseno desse não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Então percebe que eu peguei as mesmas medidas? Olhando de novo, ó. O seno de alfa, cateto oposto, hipotenusa. O cosseno de beta, cateto adjacente, ó, peguei o mesmo lado, hipotenusa. Então eu peguei os mesmos lados, então são iguais. Então o seno de um ângulo sempre vai ser o cosseno do outro. Tá? Isso sempre vai acontecer. Agora, a tangente vai ser sempre invertida, né? Se vocês perceberem, ó, a tangente do alfa vai ser 1 dividido pela tangente do beta. Por quê? Porque elas estão invertidas. Porque se eu estou olhando esse ângulo alfa aqui, ó, é cateto oposto sobre adjacente. Mas se eu olho esse aqui, é cateto oposto sobre adjacente. Eu estou invertendo as duas. Então, essa relação aqui, ela também é verdadeira. Então, a tangente de um sempre vai ser o inverso da tangente de outro. Inverso quando a gente divide por 1, tá? Então, vai ser 1 sobre o inverso da outra. Isso são relações que vocês não vão usar nessa aula, mas são relações aí que são válidas. Beleza? Mais alguma dúvida? Eu ia comentar se você explicar aquele macete da Coca. Da Coca? É que apareceu no vídeo, o outro professor mostrou. Eu não sei pra dizer. Para memorizar. Então, existe realmente um macete. Na realidade, eu não lembro, porque eu assisti aquele vídeo quando eu montei a aula ano passado, tá? Existe realmente um macete. Aí eu vou pedir para vocês olharem o vídeo lá, porque eu não sei. Eu não costumo guardar esses macetes. Alguns eu até sei, tá? Esse daí eu ouvi o ano passado, mas eu não saberia dizer. Mas qualquer coisa, eu vou dar uma olhada e na próxima aula eu falo para vocês. Mas quem tiver curiosidade, já dá uma olhada lá, tá? Dá uma olhada lá. Vou pedir porque realmente eu não lembro. Tá, pessoal? Beleza, professor. Tá bom? Eu não lembro. De verdade. Vamos fazer, então. Vamos ver como é que isso cai nos problemas? Então, ó, nós temos aqui, ó. Coloquei um probleminha, tá? Para a gente começar bem suave. Coloquei esse probleminha aqui. Pedindo para calcular o seno, o cosseno e a tangente desse triângulo aqui, ó, dos ângulos desse triângulo aqui. Tá? Então, veja, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Lembrando que é a primeira coisa que você tem que observar. A primeira coisa que você tem que observar quando vai fazer um problema desse é se o triângulo é retângulo, porque se o triângulo não for retângulo, não tem como calcular, tá certo? Então, vamos lá. Vamos escolher um ângulo, podemos começar pelo alfa ou pelo beta. Vamos começar pelo alfa. Então, vou começar pelo seno de alfa primeiro. Então, seno de alfa, olha, o alfa está aqui,
que é seno de alfa que nós falamos? Cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto a alfa é 4. Então, 4 dividido pela hipotenusa, que é 5. Beleza? Então, ó, cateto oposto 4, hipotenusa 5. Esse é o seno de alfa. E o cosseno de alfa? Alfa está aqui, cateto adjacente a alfa, quer dizer, aquele que está do lado de alfa, ou seja, 3, dividido pela hipotenusa de novo, que é 5. E tangente de alfa? Cateto oposto, 4, dividido pelo cateto adjacente, que é 3. 4/3. Tá? No caso de beta, ora, seno de beta, agora o beta passa a ser cateto oposto, passa a ser o 3. A hipotenusa é sempre a mesma. Perceba, o seno de beta é o cosseno de alfa, tá vendo? Ó, é o mesmo valor, é aquilo que eu disse antes. Ó. O seno de um sempre vai ser o cosseno do outro. Então, baseado nisso, eu já sei qual que é o cosseno de beta. É o seno de alfa. Né? Vamos olhar lá. Ó. Cosseno de beta é cateto adjacente, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é 5. Aqui, ó, cateto adjacente, que está do lado do ângulo. O 4 está do lado, isso é adjacente, dividido pela hipotenusa. E, por fim, a tangente, que é cateto oposto sobre adjacente. Veja, olha a diferença da tangente de alfa e da tangente de beta. Um é 4/3, o outro é 3/4. Por isso que eu disse que um é o inverso do outro. Tá? Se esse aqui tivesse dado 2, esse aqui seria meio. Tá? E assim sucessivamente. Isso vai acontecer em todos os triângulos? Vai. Isso é normal no triângulo? É. Então isso vai acontecer sempre. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso que nós fizemos? Tá, aí você poderia perguntar, tá, professor, mas para que serve isso? Ora, baseado nesses valores agora, eu consigo descobrir qual que é o valor de alfa e consigo descobrir qual que é o valor do beta, que é o que nós vamos ver agora logo em seguida. Tá? Logo depois. Vamos fazer só mais um exemplo. Dúvidas, pessoal? Podem me interromper. Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, vamos fazer mais uma. Isso aqui que eu estou fazendo está tudo... Volta lá rapidinho. Está tudo no material de vocês. Sim, sim, Tiago. Pode falar. Eu queria copiar uma coisa. Ah, tá. Me avisa que você terminar, tá, Tiago? Pode? Pode? Pode. Então vamos lá, fazendo outro exemplo. Veja aí, ó, calcule o valor de x na figura a seguir. Percebe que agora a gente já está engrenando nos problemas, tá? Então nós vamos engrenar os problemas devagarzinho. Pessoal, quando você se deparar com um problema que envolve trigonometria, tá? A primeira coisa que você tem que ver é se esse triângulo ele é retângulo. Se você perceber que o triângulo é retângulo, você vai ter várias opções de trabalhar. Você já deve ter estudado. Nós vamos ver daqui umas aulas sobre o Teorema de Pitágoras, mas vocês, eu acredito que a maioria já viu. Então, se o triângulo é retângulo, tem muitas formas que você pode trabalhar. E você tem que ver qual delas que você vai usar. E se você vê que tem um ângulo escrito, então, na maioria das vezes, eu vou colocar aí mais de 80% das vezes, você vai ter que usar a relação trigonométrica se por acaso aparecer o valor de um ângulo e o valor de um lado. Tá? Se aparecer o valor de um ângulo e de um lado, sempre vai existir uma relação para você poder usar. E os problemas buscam justamente isso, tá? Você calcular um valor de x aí, um valor de x ou um valor de y. Esse aqui está sobrando. Então vamos lá, olha aí, ó, calcule o valor de x na figura a seguir. Então veja, ó, x está aqui.
Aqui eu tenho um ângulo, ó. Eu tenho o valor de dois lados. Eu nem precisava dos dois, tá? Eu poderia ter um só. Nem precisava dos dois. Poderia ter um só. Então vamos ver. Aí você tem que buscar qual relação que eu posso relacionar um dos valores que eu tenho com a letra que está sendo pedida. Então veja, eu tenho um ângulo aqui, tenho um lado aqui, que é x, que é um cateto, porque nós sabemos que essa é a hipotenusa, e tenho outro lado aqui, que é o outro cateto. Então, nesse caso aqui, existe duas maneiras de eu calcular esse valor de x. Duas, não só uma, duas. Mas a maioria dos problemas você tem uma opção só. Eu nem precisaria ter essa outra medida. Poderia ter uma das duas. Mas nós vamos aproveitar e eu vou mostrar as duas maneiras que nós temos que calcular. A primeira, relacionar esse x com esse 6 aqui. De que maneira? Se eu tenho esse ângulo, esse x é o quê? Cateto oposto. Veja, está de frente com o ângulo. Cateto oposto. E esse 6 é o quê? Hipotenusa. Aí eu penso, cateto oposto, hipotenusa. Qual relação trigonométrica eu consigo relacionar essas duas incógnitas? Se você pensou aí, relação seno, né? Então eu sei que se eu pegar o seno do ângulo de 30 graus, basta pegar o cateto oposto, que o problema chama de x, dividido pela hipotenusa, que é 6. Pronto, essa é uma maneira. Tá, e agora? O que eu faço? Agora eu vou fazer uma... Veja que eu tenho de um lado eu tenho uma razão, do outro lado eu tenho um número só. Então vocês devem lembrar como é que eu faço isso. Basta considerar que aqui embaixo tem 1, e o que eu faço aqui? Multiplicação cruzada, porque eu quero achar o valor de x. Então eu vou fazer aqui, ó, x vezes 1, e vou fazer 6 vezes o seno de 30 graus. Então, x vezes 1 dá x, 6 vezes seno de 30 graus. Vou deixar assim por enquanto e vou mostrar para vocês a segunda relação, onde eu vou relacionar esse x com esse 4. Aí eu olho para o ângulo e falo, peraí, x é um cateto oposto ao ângulo. E o 4 é um cateto adjacente. Qual relação que eu tenho? Tangente. Então eu sei que a tangente de 30 graus é igual a cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 4. Novamente, imagino que aqui tenha o número 1, né? Multiplicação cruzada. X vezes 1 dá x, então vai ser x igual a 4, tangente de 30 graus. Eu parei nesses pontos, vou dar a resposta agora, eu parei nesse ponto só para poder fazer um parênteses. Porque agora eu preciso calcular o seno de 30 graus. Tá? Existem, se você tiver com calculadora, você vai lá buscar a sua calculadora. Quem está com a calculadora, lembra que eu falei para ter uma calculadora? Vocês estão com a calculadora na mão aí? Quem não está com a calculadora, vai preparando a calculadora, que nós vamos usar ela daqui a pouco. Mas antes, eu vou mostrar para vocês um quadro, porque existem uns ângulos particulares, especiais, né? Vou montar um quadrinho aqui, que nós chamamos de ângulos notáveis. Tá? Nós chamamos ângulos notáveis. Esse quadro não está no material de vocês, eu acabei esquecendo de colocar, tá? Inclusive ontem mesmo eu tinha lembrado, mas eu tinha mandado o material para vocês, não queria modificar. São ângulos notáveis. Quais são os ângulos? É o ângulo de 30, é o ângulo de 45 e é o ângulo de 60 graus. Tá? Nas próximas aulas nós vamos falar sobre o círculo trigonométrico. Aí eu vou explicar para vocês aonde é que estão esses ângulos, por que eles são especiais e tal. Por enquanto, vocês acreditam no que eu estou falando, esses ângulos são ângulos especiais. Então aqui eu vou fazer duas divisões aqui, ó. Vou fazer duas divisões. Então aqui eu vou colocar seno, aqui eu vou colocar cosseno e aqui eu vou colocar tangente. Eu não sei se esse macetinho, eu não sei se o professor explica no vídeo, que eu não lembro, porque ele explica em outro vídeo, mas não lembro se era esse. Como é que eu sei o valor do seno, cosseno, tangente de 30, de 45 e de 60 graus? Então, o macete é o seguinte, ó. Coloca aqui, ó, 1, 2... Ô, professor. Sim. No ensino fundamental,
Eles me ensinaram a fazer com uma música essa tabela que Sim, eu sei também dizer tem uma por música, exatamente. Tem uma musiquinha assim, 1, 2, 3, eu só lembro que é assim, ó, a música eu não vou cantar, mas eu lembro que é assim, 1, 2, 3, depois 3, 2, 1, né? tudo sobre Tudo 2. sobre 2, exatamente, a musiquinha é essa aí, ó, tudo sobre 2, então você divide por 2 todos eles, e depois raiz sobre cada um, acho que é uma coisa assim, não é? Raiz sobre os 3, não sei, eu sei que aí você tem que colocar a raiz quadrada na parte de cima. Aqui raiz de 1 dá 1 mesmo, aqui fica raiz de 2, aqui fica raiz de 3, aqui raiz de 3, aqui raiz de 2 e raiz de 1 é 1 mesmo. Então essa aqui é o seno, cosseno de 30, 45 e 60 graus. Tá, professor, e a tangente? Bom, a tangente você tem que dividir um pelo outro, tá? Você tem que dividir um pelo outro. Então vocês vão confiar em mim, eu vou colocar aqui raiz de 3 sobre 3, talvez em outra aula eu possa fazer essa divisão, mas é só você dividir o meio por raiz de 3 sobre 2, tá? Vai dar raiz de 3 sobre 3, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, isso aqui dá 1, e esse daqui dá raiz de 3, tá? Esse aqui é mais simples, eu posso até fazer aqui, ó, se eu pegar a raiz de 2 dividido por meio, como é que fica isso? Eu não sei como que vocês aprenderam a fazer esse tipo de divisão, mas eu dizia sempre o seguinte, pega a primeira fração e inverte a segunda, passa para multiplicação e inverte a segunda, então ficaria assim. Esse 2 aqui, eu posso dividir que esse 2 dá 1, então isso aqui dá a raiz de 3, tá? É o valor que eu coloquei aqui, beleza? E o outro é a mesma coisa, só tem que fazer uma racionalização ali e tal, então não vou fazer isso agora, beleza? Ok. Por que eu coloquei essa tabelinha? Essa tabelinha aí, pessoal, para quem vai fazer vestibular, você tem que levar para o Enem, eles estão agora, eles costumam dar esses valores, tá? Eles costumam dar esses valores, mas não é muito bom confiar. É bom você ter isso daí memorizado, saber como é que você monta ela. Tá? Então, essa ideia da musiquinha aí, tem uma musiquinha que faz isso aí, você quer 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um, depois aí o raiz é na parte de cima. Aí você vai tirar a raiz de 1 aqui, raiz de 2, raiz de 3 e tal. E depois o tangente você tem que dividir um pelo outro. Então, na dúvida, aprenda a fazer isso, porque na hora do vestibular, não digo Enem, mas num vestibular de uma outra universidade aí, o TFPR, o EL, o EM, pode ser que eles não deem esses valores. Então, você tem que saber, tá? Então, vamos resolver o nosso problema agora, baseado nesses valores que eu tenho aqui, ó. Então, o primeiro x vai ser igual a 6, que multiplica o seno de 30. Quanto que vale o seno de 30? Ó, meio. Então, o x vale quanto? 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 2, o x vale 3. Então, esse valor aqui vale 3. Embaixo agora, a tangente. 4 vezes tangente de 30. Quanto que vale a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Não dá para simplificar mais, então a resposta é exatamente essa aqui. Então, o x dá 3 e o x 4 raiz de 3 sobre 3. Na realidade, existe uma incongruência aqui, tá? Pessoal, aquele valor lá, aqui lá não é 6 não, tá? Aqui lá não é 6 não. Eu vou corrigir aqui, ó. Isso aqui não pode ser 6, tá? Isso aqui tem que ser 5. Tá? Por que tem que ser 5? Veja, eu não posso ter dois valores de x no mesmo problema. Tá? Então tá errado. Deixa eu corrigir aqui. Então eu vou substituir aqui onde eu coloquei, cadê 6? Foi 6, né? Então esse 6 aqui, ó, eu vou corrigir por 5. Acho que vocês entenderam por que eu estou fazendo isso, né? Eu não posso ter... Ficou preto. Então aqui, ó, 5. Então aqui está errado. 5. Aí fica seno 5 que multiplica meio. E aqui eu tenho
cateto oposto sobre adjacente, x sobre 4. Então fica 4, aqui está certo, 4, que multiplica tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. E aqui seno, aqui é 5. 5 que multiplica seno de 30 graus. Não. Aqui eu sei que é 5, mas esse ângulo aqui, aí no caso, não seria 30 graus, pessoal. Eu não vou corrigir, mas depois eu vou revisar esse problema, tá? Porque não pode dar dois valores diferentes, tá? O x é o único, então ele tem que dar um valor só. Então tem alguma coisa errada nesse problema aí. Eu já, para as próximas turmas, eu vou tirar esse 5 daqui e deixar só esse 4, que aí eu calculo pelo seno. Então, por enquanto, eu vou deixar como se não tivesse esse 5 aqui, tá? Vou esquecer essa parte de baixo, senão vai fazer confusão. Sim, pode falar. Eu fiz na calculadora aqui, por exemplo, seno de seno de 30 graus. Só se deu o mesmo valor? Daí eu faço vezes 5, deu 2,5. Acho que tangente dá a mesma coisa, 0,5. Só que então, vamos fazer o seguinte, vamos na calculadora, eu vou usar o 6. Eu não acredito que vai dar a mesma coisa, porque raiz de 3 é uma dízima, entendeu? Então não tem como nem chegar perto. Eu acredito que não vai dar o mesmo valor. Vamos fazer na calculadora, então. Então, para vocês que estão com a calculadora aí, o próximo assunto que nós temos aí era justamente utilizar a calculadora. Então, vamos lá. Pegando a calculadora. Tá aí, ó. Tá aí o exemplo de uma calculadora científica. Deixa eu pegar aqui. Vou diminuir essa. Espera só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ajustar o tamanho da câmera aqui, que ficou muito grande. Pronto. Então, vamos lá. Como é que vocês calculam, então, o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo? Veja, no caso da minha aqui, ó, tem essa parte aqui escrito trigonometria, tá vendo? Trigonometria. Então, eu clicando aqui, ó, ele me dá as opções, ó, seno, cosseno, tangente, depois tem hiperbólico, secante, cossecante, cotangente, tá? E tem aqui a segunda função. Daqui a pouco a gente usa a segunda função. Vamos calcular o normal agora. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui o tamanho do... detalhe, tá? Tá vendo essa tecla aqui onde está escrito deg? Isso daqui, do inglês, degree, que significa graus, tá? Degree. Se você apertar aqui, aparece rad, que é radiano. E se você apertar de novo, aparece gradiano. Em português, na matemática portuguesa, a gente só usa o degree e o rad. A gente não usa gradiano, tá? Só usa essas duas. Agora, quando você vai usar o degree? Você vai usar o degree, que é o deg, quando você está trabalhando com ângulo, com graus, que é o nosso caso. Agora, se você estiver trabalhando com radianos, que nós vamos ver nas próximas aulas aí nós vamos usar o rad. Tá? Então, verifiquem se na sua calculadora você está escrito na parte de cima da calculadora, geralmente aparece aqui na parte de cima da calculadora, bem pequenininho aqui no seu visor, aparece lá, deg. E geralmente na parte de baixo tem uma tecla onde você muda. Então, se você for lá nessa tecla, você vai apertando, ela vai aí, aperta a tecla e olha em cima, Vai estar escrito lá deg, grad e rad. Então, deixa sempre em deg. A nossa calculadora já está em degree, em graus. Então, você simplesmente escreve o grau aqui, ó, 30. No meu caso aqui, eu vou nessa tecla de trigonometria e vou bater aqui, ó, seno. Então, seno de 30 graus é 0,5, é o que a gente tinha encontrado lá. Né? Se vocês voltarem, se nós voltarmos lá no quadro, ó, vocês vão ver que o seno de 30 graus, ó, eu já tinha colocado aqui que é meio. Tá? 1 sobre 2 é 0,5. Tá? É a mesma coisa. Beleza? Agora, se eu fosse calcular, no caso, aquele valor que estava antes, lá estava escrito, vamos calcular raiz de 3, vamos calcular agora a tangente de 30 graus.
Vamos ver quanto que vale a tangente de 30 graus. Então, tangente de 30 graus, novamente, escreve 30 graus aqui, vem aqui na função, a de vocês pode ser que ela apareça já numa tecla aqui, tá? Bate lá, tangente, ó. Tangente de 30 graus, tá vendo? É 0,57, 57,7. Se eu pegar esse valor aqui e multiplicar por 4, tá vendo? Ele dá 2,30. Tá certo? Então, por isso que eu falei que tá errado. Porque não dá o mesmo valor. Tá vendo? Se eu pegar, ó, e multiplicar por 30, isso aqui tá dando 2,4. Isso aqui tá dando 0,5. Tá? Então, por isso é que está errado. Não precisaria ter aquele valor 6. Eu vou apagar ele lá depois, porque provavelmente nesse triângulo aqui, se eu tenho x aqui e tenho 4 aqui, aqui não poderia ser 6. Eu não tentei fazer por 5, mas enfim, não vamos entrar mais em detalhes. Beleza, pessoal? Agora, vamos voltar ainda na calculadora. Vamos voltar para aquela questão que nós fizemos agora atrás. Deixa eu ver aqui. Essa daqui, ó. Agora é o seguinte, para que serve? Agora eu quero saber o valor de alfa. Veja, aqui eu tenho 3 valores aqui, né? Eu quero saber o valor de alfa. Agora eu posso usar qualquer uma delas, tá? Para saber o valor de alfa. Como é que eu calculo? Isso nós chamamos de função inversa, tá? Você pode falar assim, ó, qual é o arco? Existem 2 maneiras do pessoal escrever. Qual é o arco cuja tangente é 4/3? Esse é o valor de alfa. Então, o alfa é o arco cuja tangente... vamos começar pelo seno, ao invés da tangente. Começar pelo seno. Qual é o arco cujo seno... Professor, é o que seria um arco? Não, isso aqui é só uma maneira de escrever que eu quero descobrir alfa. Tá vendo que aqui eu tenho tangente de alfa? Tá vendo? Aí o que eu faço? Ó, vou fazer desde o início. Ó, aqui eu tenho alfa. Então eu quero descobrir o alfa. Então aqui está a tangente de alfa. Então o alfa, ele é um arco, correto? É um ângulo, ó. É um ângulo. Então eu falo assim, qual é o arco? Qual é o arco? O que é o arco? Esse ângulo aqui, ó, essa arcada aqui, ó, esse pedacinho aqui. Qual é o arco cujo seno é 4/5? Tá? Outros escrevem assim, ó. Em alguns livros, escreve assim, ó, seno menos 1 de alfa. Seno menos 1, alfa é igual a seno menos 1, 4/5. Então, uns escrevem assim, outros escrevem assim. Os dois significam a mesma coisa, tá? Eu quero saber qual que é o valor de alfa. Então, vamos lá na calculadora. Então, como é que eu faço para calcular isso? Eu tenho que procurar justamente a função inversa. Então, se vocês voltarem aqui na calculadora, vamos limpar aqui. No meu caso aqui, ó, trigonometria. Quando eu clico aqui, ó, segunda função, tá? Algumas de vocês têm a tecla segunda função aqui em cima. Quando você clica em segunda função, olha o que aparece, ó. Sin menos 1, cos menos 1, tan menos 1, secant menos 1, cossecante menos 1, cotangente menos 1. Esse menos 1 significa justamente o arco. Eu quero calcular o valor do arco. O que significa? Que é o contrário agora. Eu não falei que seno de 30 é meio? E se eu soubesse que o valor do seno é meio e eu quisesse saber qual o valor do arco? Então você vem aqui e coloca 0,5. Lembrando sempre em degree, tá? Coloca 0,5. Segunda função. Cadê a segunda função? Trigonometria, segunda função. Aí você vai bater aqui, ó, seno. Quando você bate seno, olha lá, 30 graus. Então, são operações inversas, tá? São operações inversas. Beleza?
São operações inversas. Então, nada mais é. O arco é quando você sabe o valor do seno, mas você quer saber o ângulo. Então, vamos voltar aqui nesse aqui, ó. Por exemplo, 4/5. Então, eu vou lá para a minha calculadora, vou pegar 4 e dividir por 5. Então, vai lá, 4 dividido por 5, deu esse valor aqui. 0,8. Então, você vem aqui, trigonometria, aperta a segunda função, eu quero saber o seno desse valor. Qual que é o ângulo? 53,13. Então, eu sei que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa é 53,13 graus. E se eu fizer qualquer um dos outros, eu vou descobrir a mesma coisa, tá? Vamos achar o beta agora. Vamos achar o beta. Então, eu escrevo assim, ó, o beta é o arco cujo seno é 3/5. Ou, eu posso falar beta é o arco, arco não, menos seno, menos 1, 3/5. Vamos lá para a calculadora, então, vamos descobrir o valor de beta. É 3 dividido para 5. Então, vem aqui, ó, 3 dividido para 5 é igual a 0,6. Então, eu vou aqui, segunda função, seno menos 1. Que ângulo é esse? 36,87 arredondado, 36,87. Então, esse ângulo aqui é 36,87. E é claro que vocês percebem que se eu pegar esse valor aqui, somar com esse, vai dar 90 graus. Tá? Professor, eu poderia usar, por exemplo, cosseno ao invés de seno ali? Poderia. E descobrir o mesmo valor? Exatamente, vai descobrir o mesmo valor. Vamos tentar? Vamos fazer só aqui na calculadora. Ó, vou pegar 4/5 e vou calcular o cosseno agora. Vamos lá. Vai para a calculadora. 4/5, então vou pegar 4, vou dividir por 5, igual, ó, não, eu não fiz divisão não. 4 dividido por 5, ó, 0,8. Segunda função, trigonometria aqui, segunda função, agora o cosseno. Cosseno, ó, 36,87. Esse exercício está certo. E se fosse a tangente? A tangente deu 3/4. Vamos calcular a tangente, então? Vou calcular a tangente. Então, vai dar 3 dividido para 4, 3/4, 0,75. Segunda função, tangente. Tá certo, eu coloquei 3/4. 3/4. 3/4. Deixa eu ver aqui. Deixa eu limpar a calculadora aqui, então. 3 dividido por 4, 0,75. Trigonometria, segunda função, tangente. Olha lá, 36,87. Beleza? Então, os três dá o mesmo resultado. Tá? Ali eu fiz os três para poder treinar, né? Vamos ver alguns probleminhas. Professor, Oi, eu acho que... tem como botar esse valor sem a calculadora? Uai, eu falei aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Lembra que eu falei da questão da... Da questão... outro... A questão da... questão? Não, a questão da musiquinha. É isso aqui, ó. Ah, você não está vendo. Peraí, deixa eu mandar para você. Essa tabela aí, ó. A única maneira de você calcular sem calculadora é você memorizar esses valores. Aqui, ó. Para calcular o ângulo, no caso de 30, mas é só no caso de 30, 45 e 60. Se o ângulo for diferente desses, aí não. Aí é só calculadora, tá? Para 30, 45 e 60 é esses valores aí. Para outros valores, aí não tem jeito. Aí o problema provavelmente vai trazer essa informação para vocês. Quer ver? Eu vou mostrar através de um exemplo.
Tudo isso que eu falei está no material de vocês, tá, pessoal? Como é que calcula, tá? Só que eu expliquei para uma calculadora científica lá, talvez pode não bater com a de vocês, mas está tudo escrito lá no material. Professor, ainda hoje nós vamos efetuar os problemas? Eu acredito sim, que sim. Se der tempo, vamos ver quanto tempo que nós vamos levar nesse coisa. Se não der tempo, não tem problema. A gente faz na próxima aula. Ó, olha aí um problema. EPICAR 2016. Tem um desenho aí, ó. Vocês estão vendo o desenho, né? As cidades A, B e C situam-se às margens de um rio e são abastecidas por uma bomba situada em P. Está aqui, conforme figura ao lado. Sabe-se que o triângulo ABC é retângulo, está aqui, ó, retângulo, em B, e a bissetriz do ângulo reto, a bissetriz, então aqui divide o ângulo no meio, corta AC no ponto P. Exatamente no ponto. Então aqui é 90 graus, então corta aqui no ponto P. Se BC, aí ele está dando a medida de BC, ó, ele fala que BC é 6 raiz de 3. Então vamos colocar aqui no problema aqui, então aqui eu sei que é 6 raiz de 3, a medida de BC. Então, CP é em quilômetro igual a, veja, ele quer saber CP, vamos chamar de X, ele quer saber a medida daqui, ó, até aqui, ó. É isso que ele quer saber, tá? Talvez algum desavisado poderia pensar que isso aqui é 90 graus, ó, tá? Poderia pensar que isso aqui é 90 graus, mas não é, porque ele não fala que é, tá? Então eu não posso considerar. Só que ele fala que essa reta aqui divide esse ângulo no meio. Por que que eu sei? Porque é por causa da palavra bissetriz. Você já deve ter estudado isso. Deve ter estudado sobre bissetriz. Isso aqui geralmente a gente vê lá no ano. Bissetriz, o que que é? Bissetriz é quando você divide um ângulo na metade. Você divide exatamente em partes iguais. Então, se ele dividiu esse ângulo, então eu posso escrever aqui, ó, o valor desse ângulo. Eu sei que aqui, ó, mede 15 graus. E aqui também mede 15 graus. Tá certo? Essa informação ela é muito importante, por quê? Porque sem essa informação, isso seria... Professor, Pois não. não seria 45? É verdade, desculpa. Eu tô pensando em outra coisa. Já estou lá na frente. Obrigado, Tiago. 45, exatamente. São um ângulo de 90 graus, 45 graus. Então, se aqui é 45 e aqui é 30, dá para descobrir o valor que é esse ângulo aqui. Do mesmo modo que dá para descobrir esse ângulo aqui e dá para descobrir esse ângulo aqui. Tá? Porque agora é só fazendo cálculo. Então eu sei que aqui, se aqui é 30, aqui é 45, a diferença vai ser esse ângulo aqui. Então vamos lá, 45 mais 30 dá 4, 5, 6, 75. 75 para 90. $15, né? Correto? 30 com mais 15, 45. 45 não, 15 não, porque é 180, não é 90. Então vai ser 15 mais 90, 105. Correto? E desse lado aqui, ó, vai ser o quê? Sim. Eu não entendi por que 105. Porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, ô Thiago, lembra? A soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180. Se aqui é 30, aqui é 45, aqui vai ser a diferença para 180. Como 30 com mais 45 dá 75, então quanto que falta para 180? 105, correto? Professor, entendeu? o outro ângulo Fala. não seria no ponto A ali ou não? Não seria o quê? É no meio o outro ângulo? Esse outro ângulo aqui? É, isso. Então, esse outro ângulo, agora vamos fazer o cálculo. Se aqui é 105, aqui tem 180, porque é reto, né? Quanto que falta aqui, então? 75, correto? Então, esse é 75 e esse aqui, então, é a diferença. Que é... Entenderam o que é 75? Porque a soma desses dois tem que dar 180. 45 mais 75 dá 50, 120. 120, então aqui é 60 graus. Ó. Só que esse 60 graus eu não precisava nem saber disso, porque aqui já é 30 e aqui é 90, então aqui só pode ser 60.
Então pronto, já tenho todos os ângulos aí. Agora, o que ele quer saber? Ele quer saber essa medida aqui. Bom, para eu saber essa medida aqui, eu tenho que saber essa medida toda e tentar descobrir ou esse pedaço aqui. Correto? Então vamos ver que relação que a gente pode usar. Ora, se eu usar ou 30 ou 60, eu consigo descobrir esse valor todo, não consigo? Eu consigo descobrir esse valor todo através da relação. Veja que eu tenho esse lado. Esse aqui eu não tenho, mas eu tenho esse. Então, se eu pegar esse ângulo ou pegar esse ângulo, eu consigo descobrir. Esse aqui, vocês conseguem ver que é a hipotenusa desse triângulo todo? O valor AC é a hipotenusa. Então, vamos escrever aqui. Qual que eu posso pegar? Posso pegar cateto oposto. Vamos pegar 60 graus aqui. Professor, Sim. ali tem, no caso, 2 triângulos, né? Sim. E daí a soma de cada um, a soma interna de cada um, não tinha que ser 90? Ou é errado Não, isso? a soma interna, não, é 180, a soma interna é 180. De ambos? De ambos, exatamente. Mas aí o inteiro... Não, o inteiro você não pode falar que é 90 mais 90, porque o inteiro você só vai pegar esse 30 aqui, vai pegar esse 90 e esse 60. entendi. Também vai dar 180, entendeu? Beleza. Então, cada triângulo, a soma é 180, mas não significa que eu vou ter que somar todos esses ângulos aqui. Eu vou somar só os ângulos dos cantos, tá? Dos vértices, né? Para ser mais exato. Então, vamos olhar para esse ângulo aqui, ó. Então, eu tenho que seno de 60 graus, tá? Que é o seno de 60 graus, é igual a cateto oposto. Ó, o oposto a esse ângulo está aqui, ó. Por que cateto oposto? Porque eu estou falando de seno. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é todo esse comprimento aqui. Eu vou colocar a letra AC aqui. Sim. Se eu descobrir seno de... Por que 60 graus, na verdade? Porque eu estou pegando esse ângulo aqui, ó. Poderia pegar o 30 também, tá? Só que aí já não seria seno, seria cosseno. Tanto faz. Poderia pegar o 30 graus também. Como é que eu sei que é seno ou cosseno? Se é seno ou cosseno? Pelo valor das medidas que você tem e o que você quer descobrir. Eu tenho esse ângulo aqui, ó. Eu tenho esse valor e eu quero saber esse comprimento aqui. Porque o problema está pedindo esse pedaço aqui. Então, primeiro eu vou descobrir o valor desse comprimento todo. Aí depois vamos ver o que a gente faz. Primeiro eu estou tentando descobrir esse valor todo. Porque eu não tenho como descobrir valor separado, porque nem esse aqui, ó, nenhum desses dois triângulos, eles são retângulos. Então eu não posso usar a fórmula do triângulo retângulo, nem nesse, nem nesse. Porque eu sei que aqui é 105, então não posso usar. Se fosse 90, já estaria resolvido o problema. Agora, por que eu peguei o 60? Eu peguei o 60 por escolha, mas eu poderia pegar o 30 também. Agora, por que é seno ou cosseno? Pelo valor que eu tenho. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui o 60. Por que eu escolheria o cosseno de 60? Sendo que eu não tenho essa medida aqui, ó. Eu não tenho essa medida e não tenho essa. Então não faz sentido eu pegar o cosseno de 60 graus. Tá? Não faz sentido eu pegar o cosseno de 60. Por quê? Porque eu não tenho nem essa medida, que é o cateto adjacente, e não tenho essa medida, que é a hipotenusa. Então por que eu peguei o seno? Ora, eu peguei o seno porque eu tenho essa medida aqui, que é 6 raiz de 3, que o problema me dá, e eu quero descobrir esse comprimento total aqui. Por isso que eu escolhi o seno. Beleza, Tiago? Então, agora, o que eu faço aqui? Ó? Multiplicação cruzada. Então, AC, que é essa medida aqui, vai ser igual a seno de 60. Não. Eu ia fazer direto, mas deixa eu fazer por etapa. Então, multiplicação cruzada fica AC, que multiplica seno de 60 graus. Professor, você pode continuar na frente do cálculo? É verdade, você desculpa. realizou primeiro? Eu tinha esquecido desse detalhe, então eu vou para cá. Então, AC, seno de 60 graus, é igual a 6 raiz de 3. Vou pegar o seno de 60 e vou passar dividindo agora. Professor, Sim. desculpa interromper. Ali naquela 6 raiz de 3 você fez por faturação? Ou não? Esse aqui?
Isso. Não, isso aqui é o valor que o problema me dá aqui, ó, 6 raiz de 3. O problema fala que esse valor BC aqui, ó, vale 6 raiz de 3. Eu só copiei o dado do problema. Ele já está me dando esse valor, tá? Tá aqui, ó, embaixo. O BC é igual a 6 raiz de 3. Então, vamos lá. Qual que é o seno de 60? Então, se vocês voltarem lá naquela tabelinha, vocês vão ver que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Não estou usando calculadora porque nós estamos numa questão de vestibular, tá? Veja, olha as respostas aqui embaixo, ó. Veja que as respostas estão em função de raiz. Então, no vestibular você não pode usar calculadora. Então, nesse caso aqui, nós não vamos usar calculadora. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse negócio aqui para o outro lado dividindo. Então, vai ficar AC igual. Vai ficar 6 raiz de 3 dividido por raiz de 3 sobre 2. Beleza? Como é que eu resolvo isso? Basta multiplicar por isso daqui. Então, vai ficar AC, 6 raiz de 3, que multiplica 2 dividido por raiz de 3. Ó, da divisão passa para multiplicação, copio o primeiro e inverto o segundo. Foi isso que eu fiz. Ó. Agora, esse raiz de 3 com esse raiz de 3 aqui eu posso simplificar. Então, isso dá 6 vezes 2, 12. 12 quilômetros. Então, pronto. Eu sei que tudo isso aqui mede 12 quilômetros. Tá? Mas não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo a medida professor, desse pedaço aqui. Pode falar, Thiago. Eu não vi, como é que você fez para multiplicar o 6 vezes raiz de 3 e... Não, tá. Tá vendo esse termo aqui? Ele não está multiplicando aqui? Então, eu dividi, é como se eu dividisse os dois lados por raiz de 3 sobre 2. Eu dividi esse lado por raiz de 3 sobre 2 e dividi esse lado por raiz de 3 sobre 2. Aí, esse lado aqui corta a raiz de 3 sobre 2 com raiz de 3 sobre 2. Igual eu fiz com vocês no ano passado, só que eu já estou fazendo um pouco mais direto. E desse lado fica o raiz de 3 sobre 2 dividindo. Tá vendo aqui? Ó? Tá dividindo. Tá? Fica 6 raiz de 3 dividido por raiz de 3 sobre 2. Agora, isso aqui é uma divisão de frações. Como é que eu faço divisão de frações? Copio o primeiro, de divisão passo para multiplicação e inverto o segundo. Então, o 2 foi aqui para cima, o raiz de 3 veio aqui para baixo. Como eu tenho uma multiplicação, eu dividi esse raiz de 3 com esse raiz de 3, dá 1. Então, sobrou 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12. Entendeu, Thiago? Tranquilo? Não entendi, professor. Não entendeu? Não. Deixa eu pegar e fazer então numa outra janela aqui. Espera aí. Ó, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho AC, que multiplica raiz de 3 sobre 2, igual a 6 raiz de 3. No ano passado eu falei para vocês que isso aqui é uma incógnita, tá? Eu quero deixar essa letra sozinha. Então, como que eu ensinei vocês no ano passado? Eu vou dividir os dois lados por raiz de 3 sobre 2. Dividir os dois lados. Como aqui eu estou dividindo, esse número é igual a esse. Então, isso aqui dá 1. Então, desse lado aqui só sobra AC. Do outro lado aqui, eu tenho 6 raiz de 3, dividido por 1, né? Porque não tem nada embaixo. E aqui eu tenho raiz de 3 sobre 2. Isso daqui é uma divisão de frações. Eu não sei calcular divisão de frações. Aliás, não existe um método, o único método que eu conheço para calcular divisões de frações é você transformando essa divisão para uma multiplicação. E de que maneira a gente faz isso? A gente copia a primeira, que é a de cima, multiplica, de divisão passa para multiplicação, e inverte a segunda. Então, a segunda eu vou inverter. Então, o 2, que está aqui embaixo da fração, ele vai para cima. E o raiz de 3, que está na parte de cima, vai para baixo. Tá? Se você ficou com dúvida nisso, você procura depois, você procura aí no YouTube um vídeo sobre divisão de frações, para você treinar mais esse assunto, tá? E agora? Ora, agora eu vou fazer simplificação. Como aqui é vezes,
eu posso dividir esse número aqui por esse. Então fica raiz de 3 dividido por raiz de 3. Ora, raiz de 3 dividido por raiz de 3, isso dá 1, porque são termos iguais. Todo número igual dividido por ele mesmo dá 1. Então fica, o que sobra? 6 que multiplica 1 que multiplica 2. Porque 6 dividido por 1 dá 6 mesmo. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Entendeu agora, Tiago? Só uma coisa, você manteve, na hora que você passou para multiplicação ali embaixo, você manteve o 6 vezes raiz de 3 e inverteu a raiz de 3. Invertia de baixo. Eu troco de divisão, porque é uma divisão, tá? Aqui eu estou dividindo duas frações. Eu tenho duas frações, eu tenho uma fração em cima e tenho uma fração embaixo. Eu estou dividindo duas frações. Como que eu faço para dividir duas frações? Eu copio a primeira, de divisão eu inverto para multiplicação e inverto a segunda. Por que eu inverto para multiplicação? Porque o contrário da divisão é a multiplicação. Então, quando eu faço esse processo aqui, eu não estou alterando o meu cálculo. Eu estou simplesmente achando uma maneira de calcular ele sem mudar matematicamente. Então, é dessa maneira que eu faço. De divisão, eu passo para multiplicação, e aí eu inverto a de baixo. O 2 que estava na parte de baixo, que era o dividendo aqui, ó, o divisor, passa a ser dividendo, que é 2, e o raiz de 3, que era dividendo, passa a ser divisor. Vai para a parte de baixo. Beleza? Como eu te disse, se você ainda ficou com dúvida, você deve estar com dúvida nisso aqui, ó, divisão de frações. Tá? Anota no seu caderno aí e procura depois aí na internet mais vídeos para você ver como é que faz. Quer ver? Eu vou fazer só mais um exemplo. Se eu tivesse... Só falar uma coisinha. Daí a raiz de 3 você cortou os dois, daí você cortou em um lado e do outro, porque... na realidade, cortar é o termo assim, banal, né? Na realidade, eu simplifiquei. Eu peguei raiz de 3 e dividi por raiz de 3, que dá 1. Não é que eu cortei, eu simplifiquei. Eu dividi esse por esse. Eu dividi o que está em cima com o que está embaixo. Eu sempre posso fazer isso, desde que seja multiplicação. Eu sempre posso simplificar o termo de cima com o termo de baixo. Se eu tivesse, exemplo, se eu tivesse o número 2 aqui, ao invés de 1, eu poderia simplificar esse 2 com esse 2 aqui, que daria 1 também. Tá? Então, o que eu fiz foi simplificação. Se ficou em dúvida com isso também, você procura lá simplificação. Inclusive, eu estou dando aula disso para o pessoal da noite. Depois eu posso até, você me lembra na próxima aula, na próxima não, na próxima aula. Eu estou dando uma aula para o pessoal à noite e depois eu posso até mostrar para você uma aula que eu estou dando para o pessoal da noite, tudo sobre frações. Aí eu falo sobre divisão, sobre multiplicação, sobre simplificação, aí eu faço tudo. Eu posso te passar o link depois, que aí tem uma aula minha completa que eu estou dando para o pessoal da noite. Beleza? Vamos voltar lá então para o nosso problema. Bom, chegamos aqui a 12, né? Mas não é isso que ele quer saber o valor de C até P. Como é que eu poderia calcular esse valor aqui agora? Deixa eu pensar aqui, eu fiz esse problema já tem muito tempo. Pessoal, eu acho que para poder terminar de resolver esse problema, eu acho que eu vou ter que usar outra forma trigonométrica, mas eu não quero. Eu quero utilizar o que nós aprendemos. Dá 12. Deixa eu pensar aqui mais um pouquinho. Pessoal, eu não vejo. Eu vou deixar esse problema por aqui, porque existe uma outra relação que nós vamos estudar daqui a um tempo, não faz parte de hoje, que nós chamamos de relação, que nós chamamos de lei, tem a lei dos senos e tem a lei dos cossenos. Porque como esse triângulo aqui não é 90 graus, ó, aí eu tenho que usar o que nós chamamos de lei dos cossenos, tá? Ou lei dos senos. Eu saberia resolver através dessa lei. Eu não consigo ver um modo agora de resolver esse problema de outra maneira. Tá? Eu vou até tirar esse problema das próximas aulas e vou substituir por outro. Eu não consigo ver uma maneira de calcular o tamanho desse espaço aqui, ó,
tá? Já que aqui não é 90 graus, porque eu não tenho um triângulo retângulo. Se aqui fosse 90 graus, estaria resolvido o problema. Tá? Como ele me falou que isso aqui é bissetriz, eu tenho quase certeza que eu tenho que usar aqui a lei dos senos. Tá? E como nós não estudamos isso, então eu não vou perder tempo em passar isso para vocês. Só essa parte aqui já foi válida para a gente descobrir o valor de AC. Não é o que o problema está pedindo? Não. Mas a gente já fez um cálculo aqui, vocês já viram como é que funciona, né, dentro do problema.